Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Saudações aqui do Pastor Valdir, na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão por aí? Olha só, meus amigos, meus irmãos. Fazendo aqui uma reflexão, deixa eu contar uma historinha para vocês. Hoje é dia 25 de dezembro de 2025, 25/12, né? Já estamos findando esse ano 2025 e fica uma reflexão por que muitas pessoas, algumas religiões cristãs, não comemoram o Natal. Por que será? Eu gosto de instigar a você, caro ouvinte, que ouve, que assiste esse vídeo. Eu gosto de instigar vocês a uma reflexão em busca do conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento da história, da realidade, né? Então eu quero instigar você a procurar saber o motivo, a razão, por quê do Natal, de onde surgiu, de onde nasceu essa comemoração. Eu mesmo, particularmente, né, digo na primeira pessoa do singular, eu sou daquele adepto, daquelas pessoas, eu sou daquele grupo de pessoas que depois que eu ganhei o conhecimento a respeito do assunto, eu não comemoro esse negócio de Natal, essa ceia, essas coisas. Eu participo com alguns membros da família por consideração e respeito às pessoas. Mas eu, no meu particular, eu sei que não tem nada a ver com o nascimento, de relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou trazer para vocês uma história da realidade, da onde surgiu, o que tem a ver com São Nicolau, com Papai Noel, com a Coca-Cola. Essa parte aí vamos deixar para lá, né? A gente sabe que é uma parte de comércio. Da onde surgiu esse costume de presentear as pessoas, né? Como surgiu o Natal? Eu quero pedir para você, antes, se você não é inscrito nesse humilde canal, considere se inscrever, porque eu sempre trago alguma inspiração relevante para alimentar a sua fé, fortalecer a sua esperança, a sua fé, né? No Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O objetivo é instigar a sua fé para você investigar as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, para manter você como discípulo do Senhor Jesus e não desviar nem para a esquerda nem para a direita. E você manter o foco, que o Senhor Jesus é a nossa luz, é o nosso guia. O Senhor Jesus é o nosso mestre, o nosso bom pastor que deu a sua vida por mim, por você, por toda a humanidade. Ao Senhor Jesus seja toda a honra e toda a glória, porque Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar o perdão dos nossos pecados, dos nossos erros e dar uma vida nova para nós. Mas Ele diz que o povo dele, os discípulos dele, o povo de Deus, o cristão, aquele que tem fé em Deus, sempre erra na sua maneira de viver, de crer e de aceitar as coisas. Por que erra? Erra por falta do conhecimento de causa. Veja bem, em Mateus 14, olha só, estou com a Bíblia aberta aqui. Mateus 14, presta atenção. Olha ela aqui, ó. Texto bíblico. Em Mateus 14, a partir do versículo 6, onde surgiu o Natal? Festa do Natal. Natal significa nascimento. E o rei Herodes, no 14 de Mateus, fala sobre a morte do João Batista, o grande profeta, que na visão do Senhor Jesus foi o maior de todos. E esse grande profeta João Batista, ele foi levantado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor nosso Deus, para
trazer a restauração, para poder trazer uma interpretação da lei de Deus, aquilo que o Senhor Deus quer de cada um de nós. O João Batista denunciava o pecado, os erros e o adorador de outros deuses, que não era o Deus criador dos céus e da terra. Na mitologia, no passado, todos eles tinham vários deuses, que fazia para si altares, né? E cometia muitos pecados, adorava o sol, adorava o Júpiter, tinha uma série de idolatrias reprovada pelo Senhor Deus e pela sua lei. O Senhor Deus sempre exigiu que nós, criaturas do Senhor, adorasse somente ao Senhor Deus, o tempo todo. Todas as mortes, perseguição dos profetas, do servo de Deus, morreram porque defendeu a lei de Deus, a verdade do Senhor Deus. E os incrédulos, os rebeldes, os adoradores da tradição humana, que praticava idolatria, adorava demônios, sempre tem uns demônios, espíritos malignos, por trás desses objetos de adoração, que não é o Senhor Deus, que Ele exige que nós o adoramos em espírito e em verdade. Muito bem, e esse profeta João Batista vinha denunciando várias atrocidades no tempo do reinado de um grande rei chamado Herodes. O rei Herodes foi na época que o Senhor Jesus nasceu, sobre esse governo desse rei. E era um rei cheio de promiscuidade, era um rei ateu que não acreditava em Deus de Israel. O rei Herodes era um profano, um rei que não obedecia às regras, os requisitos de adoração ao nosso grande Deus, Criador dos céus e da terra. Ele era obcecado pelo poder, E ele mandava matar todos os seus opositores, que não concordavam com a sua administração de governo. Ele perseguia, matava, era um grande ditador. Pior do que o rei do Egito, né? Aquele grande rei do Egito também, que era um grande ditador. Então o rei Herodes, ele não aceitava crítica e não aceitava repressão, obcecado pelo poder. E quando o Senhor Jesus surgiu, ele achava que o Senhor Jesus ia tomar o trono dele. Esse tal de Jesus aí, ele vai assentar na minha cadeira para governar o povo adora ele, gosta dele, né? E o rei Herodes vivia em pecado contínuo, fazia banquetes, botava pessoas para dançar. Eu vou falar para você a verdade. Então, esse grande rei Herodes era um rei que fazia transgressão contínua do Senhor nosso Deus. De repente surgiu um grande profeta. O Senhor Jesus disse que ele foi o maior profeta de todos os tempos. E começou a denunciar os pecados do grande rei, que toda a população temia, tinha medo. Será uma mera coincidência? Os amantes do poder da nossa nação brasileira, né? Parece até que a história está se repetindo. Olha só, meus irmãos. Que interessante. Tem um imperadorzão aí que a casa está caindo, hein? O Senhor Jesus está fazendo justiça para a nossa nação brasileira, como fez justiça na época do nascimento do nosso Senhor Jesus, que o Senhor Jesus não podia nem permanecer lá naquele país. Quando o Senhor Jesus nasceu, o anjo falou para Maria e para José: pega a criança e vai embora daqui, porque esse rei Herodes aí, ele está matando todo tipo de menino que está nascendo. Ele é um sanguinário, um homicida, um genocida. Mandou matar todos os meninos machos que nasceu, com a intenção de matar Jesus, porque ele sabia que os profetas já tinham profetizado que ia nascer o rei de Israel. Ele ia ser o grande
o Emanuel, o Deus conosco. Então o rei Herodes já temia, né? Falou, esse menino, se ele crescer, ele vai tomar o meu trono. Por isso que mandou matar todos os meninos. E aí o tempo foi passando, para lá, para cá, para lá, para cá, geração vai, geração vem. Surgiu o profeta João Batista, denunciou o pecado do grande rei Herodes, o terrível, o temível, né? Todo mundo temia. Aí o João Batista denunciou o maior pecado do rei Herodes. Qual que era o pecado dele? Ele cobiçou a mulher do seu irmão Felipe e trouxe para morar no seu palácio, na sua casa, né? E era pecado pela lei do Senhor Deus. Mesmo ele sendo obsceno e rebelde, incrédulo, que não guardava a lei do Senhor Deus, mesmo assim, o João Batista foi lá e denunciou ele. Falou, rei Herodes, não te é lícito, rei Herodes, possuir a esposa do teu irmão Felipe. Tu estás em pecado de adultério, ó grande rei Herodes. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Felipe. E denunciava o rei Herodes. E aquilo foi criando uma raiva do rei, porque o rei Herodes sabia que não pode tomar a mulher do seu irmão, a cunhada, né? Aí o rei Herodes criou um ódio terrível, ficou furioso, queria procurar a ocasião para matar jogava no cárcere, mandou prender ele, falou, esse homem fica me denunciando aqui, falando que eu estou em pecado de adultério, joga o João Batista no cárcere, deixa ele preso. Guardava João na prisão, porque João denunciou o pecado dele. E aí ele mantinha o João preso, só assim o João Batista me dá sossego, né? Porque o João Batista vem toda hora aqui no palácio me denunciar, o homem tem coragem. Só que o Herodes sabia que o João Batista, o profeta, era homem justo. E era um homem temente a Deus, guiado pelo Senhor Deus de Israel, e que havia feito muitos sinais, e todo o povo honrava, respeitava o João Batista como um homem justo e um homem santo. E todos temiam atacar um homem santo, justo, porque ele era ungido do Senhor Deus. Então ele temia João Batista, porque João Batista era um homem justo e santo, um profeta ungido pelo Senhor Deus. Ele sabia que João Batista tinha razão e falou a verdade. É verdade, João Batista está certo, mas eu não vou largar da Herodias, não. Ela é minha mulher, eu tomei ela por esposa, eu vou ficar aqui no meu erro mesmo. Ele sabia que ele estava errado. Aí entra o Natal, 25 de dezembro. Olha a história que é mera coincidência, hein? No Mateus 14, no versículo 6, olha só, no Mateus 14, versículo 6, o Herodes fez uma festa de grande ceia, porque era a sua festa natalina. A tradução revista e corrigida do Mateus 14, versículo 6, diz que era uma festa natalina. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 21, a mesma história contada pelo Marcos, fala que era o aniversário do rei Herodes. No dia do aniversário do rei Herodes, no dia do Natal, natalino, significa aniversário, festa de Natal. É um aniversário, é o nascimento de alguém. E quem é o alguém que aparece na Bíblia, que comemora, dá uma grande ceia, dá um banquete? É o aniversário do rei Herodes. Houve uma mentira, uma colocação, porque o cristianismo, o seguidor de Cristo, estava crescendo muito, com poder. E aí, no início da história, trocaram para poder dizer, para dar uma resposta, porque, olha por quê, olha o motivo por que entrou o 25 de dezembro dizendo que é aniversário de Jesus. Olha a inversão de valor para esconder um crime, para esconder um homicídio. Então, no seu dia do aniversário do grande rei Herodes, no banquete da sua festa, a filha, a sobrinha dele, a filha
A filha, no caso, a jovem, era a filha da Herodisa, que era a sua cunhada, mulher do seu irmão Filipe. E essa jovem começou a dançar lá no meio do salão, o Herodes com todos os convidados, pessoas ilustres, né, do seu reinado, estava todo mundo reunido, e deu aquele banquete, e aquela música, e bebedeira, e cachaça, e bebida alcoólica, e banquete, e libertinagem, pecado, as prostitutas todas estavam lá, aquela orgia toda que o rei Herodes gostava, né? Ele curtia esse estilo. E o Natal significa natalício, no dia natalício, Mateus 14, versículo 6, no dia natalício do rei Herodes, ele deu um grande banquete, todo mundo banqueteando. Aí era costume de presentear, dar presente para as pessoas. E ele ficou tão encantado com a jovem, filha de Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, que ele ficou tão encantado e disse para a jovem: "Oh, olha que jovem, como que dança, aquela dança sensual." O velho babão, bobão, ficou todo encantado com a dança da jovem. Falou para a jovem: "Jovem, vem cá, faz favor aqui, jovem. Eu estou tão encantado com você, você é uma dançarina de primeira linha, nota 10. Eu quero dar um presente para você. O que você quer de presente, minha jovem?" Dela falou assim: "Eu não sei, rei, eu não sei. Eu vou consultar minha mãe." Aí ela foi lá na mãe dela: "Mãe, Herodias, o que eu vou pedir de presente para o rei? O rei disse que vai me dar até a metade do reinado dele, vai me dar tudo, qualquer coisa que eu quiser." E ele falou isso em juramento, no meio de todos os seus ministros. Olha só. Aí a mãe, que odiava o profeta João Batista, inspirada pelo Satanás, ela falou assim: "Filha, vai lá, pede para o rei, pede que você quer a cabeça do João Batista. É o presente maior que você pode pedir para ele." E a jovem chegou na cara do rei, no meio de todo mundo. O rei: "O que você quer, minha filha?" "Ó rei," falou de alta voz, "eu quero a cabeça de João Batista." Meu Deus do céu, meus irmãos. Aí o rei entristeceu, ficou triste, cabisbaixo, mas não podia voltar atrás, porque ele fez essa promessa de presentear a jovem sobre juramento. E a palavra do rei não tem volta. E agora? Imediatamente, o rei Herodes mandou o seu executor, e lá na prisão, onde João Batista estava guardado, mandou cortar a cabeça do João e trouxe numa bandeja no prato e ofereceu para o rei. O rei ofereceu para ela: "Olha aí o seu presente." Chegou o presente da jovem, numa bandeja, no prato. Qual era o presente? Um pano em cima, aquele papel de presente bonito. O rei Herodes falou para a jovem: "Tá aí, minha jovem, o seu presente." Era a cabeça do rei, era a cabeça do profeta João Batista numa bandeja. Aí ela foi lá e ofereceu para a mãe dela: "Aqui, mãe, o meu presente." Aí nesse dia, numa grande festa natalício, de Natal, eles comemoraram a morte do grande profeta, um homicídio, a festa de orgia, de bebedeira. Aí nasceu o tal do Natal. Está entendendo como funciona, meus irmãos? Por isso que muitas religiões não comemoram Natal. Porque no dia do natalício, morreu um grande profeta, um homem de Deus. Morreu um grande profeta, um homem de Deus. Por isso que é nojento essa festalhada de orgia, de ceia. Você nem sabe da noção. Aí, para esconder o homicídio, para esconder o crime, começou a criar uma festa do nascimento de Jesus dos cristãos. E o povo está enganado, está iludido até o dia de hoje. Fica com essa reflexão, Tá certo? Deus abençoe. Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fica conhecendo a história do natalício, aniversário. É o aniversário do Herodes, não do Senhor Jesus. Por isso nós cristãos
autêntico, verdadeiro, que pratica o Evangelho, não aceitamos e comemoramos o tal do Natal. Natal significa o nascimento do rei Herodes, o assassino que cortou a cabeça do grande profeta João Batista. Esse é o resumo. Essa é a história original verdadeira, tá certo? Inscreva-se, se gostou, deixa o joinha, compartilha e ganha conhecimento. Deus abençoe.